Olá novamente do Pisão. Vamos hoje falar da questão da economia. Esse pilar, que foi basicamente o único pilar considerado a quando dos concursos e dos contratos que foram assinados para a prospecção e exploração de petróleo no Algarve, é o pilar, se calhar, menos bem compreendido por parte dos algarvios. Há várias razões para isso. Uma das razões tem a ver com a linguagem pela qual os contratos estão redigidos, que não se torna de forma nenhuma inteligível para a maioria dos comuns mortais. De facto, o negócio para o Estado português é um negócio simpático. Não é nada de extraordinário, está dentro daquilo que são os padrões de mercado para países que não têm recursos comprovados, como é o nosso, e baseia-se sobretudo numa única taxa, que é o imposto sobre as pessoas coletivas, denominado IRC. Isto porquê? Porque o negócio do petróleo, ou da extração de petróleo, é claramente um negócio que dá grandes lucros. E, portanto, se cobrarmos 30% de grandes lucros, ficamos com uma margem bastante confortável da receita gerada pela exploração do petróleo. Mas é óbvio que esses 30% já têm subtraídos custos. E neste caso, para o Estado português, o negócio não foi grande coisa. Porquê? Porque, a comprovarem-se as descobertas no offshore, a extração do petróleo offshore é sempre muito mais cara do que a extração do petróleo em terra. E, portanto, esses 30% se calhar tornam-se curtos. E por isso nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que sejam feitas contas da mesma forma para os projetos em terra como para os projetos no mar. São realidades distintas, são custos de exploração completamente diferentes e, portanto, este tipo de contratos devia ter sido de facto repensado, devia ter sido reenquadrado de outra forma. Consegue-se perceber que, para além desta grande fatia que são os impostos a cobrar às empresas, existem depois algumas parcelas que, dependendo de contratos para contratos, se tornam mais significativas, sobretudo ao longo do tempo, com percentagens do crudo extraído, ou seja, com algumas cláusulas que valorizam uma parte direta da taxação sobre a parte indireta, que são os impostos sobre os lucros. Neste caso, houve de facto alguma evolução, a NMC está aí melhor do que a Direção-Geral de Energia, porque conseguiu de facto tornar mais claro para as pessoas as contrapartidas que o Estado português receberia. E isto, estamos a falar de facto quando se encontrar petróleo e quando se começar a explorar petróleo. Porque as taxas de prospecção, obviamente, são muito baixas, porque o risco envolvido na operação é altíssimo. Cobrar taxas altas com risco altíssimo era a morte do negócio e, portanto, claramente isso não é possível e as pessoas olham incrédulas para os números, mas aqueles números refletem, de facto, uma outra realidade, é que as empresas, para conseguir o dinheiro que utilizam para fazer a prospecção, muitas das vezes recorrem à banca, recorrem a investidores de risco, recorrem à banca de investimento e, portanto, se não conseguirem o dinheiro aí, dificilmente conseguirão ter sucesso nos empreendimentos. Até porque o risco é, de facto, muito grande de não haver retorno. E, portanto, apesar de nós hoje já termos sistemas de modelação dos reservatórios extraordinariamente avançados, o risco existe, a probabilidade de não ser encontrado nada de jeito existe, em terra é muito maior do que no mar, e portanto, claramente isto é uma operação de risco em termos económicos. Dir-me-ão, então e os empregos e a criação de emprego no Algarve? É natural que venha a acontecer numa fase de exploração. Eu não duvido que haja necessidade de contratualização de mão de obra local. Mas, de facto, isso não está incluído nos contratos. E não estando incluído nos contratos, nada garante que o operador escolha portugueses em vez de escolher espanhóis, ou marroquinos, ou outra nacionalidade.
Eu, a propósito disto, relembrava a prática do Registro Naval da Madeira, que obriga a que os navios que estejam registados nessa zona franca tenham uma parte significativa da sua tripulação portuguesa. Por acaso, Portugal não consegue cumprir a sua cota e, neste caso, os operadores têm que ir buscar pessoas de outras nacionalidades. Se calhar um tipo de cláusulas dessas era importante estar neste tipo de contratos. Pelo mais, aquilo que vos posso dizer é que a indústria paga uns salários elevados, muito acima das restantes indústrias, em parte também porque é uma vida muito dura a bordo das plataformas, a bordo dos navios, e, portanto, tem que ser compensada de acordo com essa própria dureza e com o risco de vida que as pessoas enfrentam diariamente. Se isso vai trazer mais-valias, claro que vai. Essas pessoas têm famílias, as famílias irão ficar em terra, haverá necessidade de alojar essas pessoas, haverá uma necessidade enorme de as alimentar, de as transportar e por aí criam-se novas fileiras de negócio. Há necessidade de providenciar manutenção e reparações e fornecimentos a bordo dessas infraestruturas e, portanto, claramente isso vai dinamizar a economia. E isso já são outro tipo de efeitos cumulativos em cima da economia. Em relação ao mais, ser de facto a salvação do Algarve em termos de indústria, não é. Não vale a pena tentar convencer as pessoas disso. Será a salvação do Algarve por via da salvação de Portugal e da não necessidade de exportar divisas para comprar combustíveis fora, ou neste caso matérias-primas fora. Poderá ser uma mais-valia também na geração de divisas se, para além de suprirmos aquilo que são as nossas necessidades, conseguirmos exportar e exportar em quantidade significativa para outros países. Agora, a criação de emprego, claramente que irá criar emprego, mas não é esse o principal retorno económico para a região. Me dirão, então, mas o Algarve, assim, o que é que vai ganhar com isto? O Algarve terá a ganhar, sobretudo, naquilo que tem a ver com o aumento da sua atividade económica, mais do que propriamente diretamente a rendas do petróleo. Aliás, eu sou um bocadinho avesso a rendas. Quando há rendas, há desleixo. E sinais sintomáticos disso são os países que, com esta recente crise do petróleo, arruinaram completamente as suas economias, como a Venezuela, como Angola, como a própria Rússia, que neste momento passa por grandes dificuldades. E, portanto, vamos pensar num modelo que seja, de facto, sustentável para o Algarve, em que esta atividade seja mais uma atividade e que não colida com as outras e que consiga, isso sim, potenciar as outras. Obrigado e até amanhã.